Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e há mais ou menos um mês atrás eu postei um vídeo aqui no canal sem muita pretensão e meu Deus, o vídeo já tá com 12 mil visualizações. Sério, de coração, obrigado. Eu não tava esperando que vocês fossem gostar tanto assim desse vídeo. E é claro que com tanto feedback positivo de vocês, eu iria fazer a parte 2 desse vídeo, com mais alguns jogos esquecidos. Mas uma coisa que eu não deixei muito claro no primeiro vídeo é que quando eu falo que tal jogo foi esquecido, eu não tô falando que literalmente ninguém ainda joga ele, mas sim que esses jogos não são tão conhecidos como eles eram antes. Esclarecido isso, vamos pro vídeo. Para começar bem o vídeo, eu quis trazer aqui para vocês um jogo que não é de terror, mas que eu achei que seria interessante falar aqui. Helltaker é um daqueles jogos que nem mesmo o próprio criador esperava que iria fazer o sucesso que fez. Tanto que além do jogo ser de graça, a história dele é, como eu posso dizer, meio doida. Basicamente nesse jogo você joga na pele de um cara que em um belo dia decidiu que ele iria criar um harém de garotas demônios. Com essa linda ideia na cabeça, o jogo se inicia, com o nosso protagonista indo até as profundezas do inferno e conhecendo várias garotas do demônio, cada uma com a sua própria personalidade e dificuldade de se conquistar. E nosso objetivo desse jogo é convencer cada uma delas a entrar para o nosso harém. E por mais que pareça que vai rolar algum tipo de safadeza no final desse jogo, pode ficar tranquilo que na verdade não acontece nada demais. Eles apenas ficam dentro de uma casa se divertindo. E bom, esse em resumo é a história de Helltaker. Se pareceu um pouco curta para vocês, é porque além de eu ter resumido bastante elas, o jogo em si não tem tanto foco na lore dele. Já que assim como eu falei no começo, o criador fez o jogo sem muita pretensão de que ele tivesse a fama que teve. Mas após o sucesso, o criador até criou uma DLC do game original. Porém a partir daí ele decidiu dar foco a outros jogos que ele estava trabalhando. E focou nas HQs que expandem mais o universo de Helltaker. E recentemente ele até anunciou o lançamento de um jogo, que antes que vocês perguntem, não, esse jogo não é relacionado ao universo de Helltaker. Bonnie Bakery foi um game lançado em 2022 e ele chamou bastante a atenção das pessoas por se tratar daquele típico jogo onde você entra pensando ser um jogo fofinho, de padaria, mas na verdade o negócio é completamente macabro e assustador. Nesse game nós jogamos na pele da Bonnie, uma dona de uma padaria de muito sucesso frequentada por esses bichinhos fofinhos. E no começo do jogo a nossa única função vai ser apenas preparar receitas para esses animaizinhos, utilizando uma coisa vermelha que nós já vamos descobrir o que é. E depois de terminar o nosso turno, o jogo muda de visão e de estilo. Agora nós estamos na visão de uma pessoa que foi sequestrada pela Bonnie e levada para os fundos da padaria, onde nós descobrimos que aquela coisa vermelha que a Bonnie utilizava nos seus ingredientes era na verdade carne, daqueles mesmos animais que frequentavam a padaria. Quem também aparece é a própria Bonnie procurando pela gente. E nesse ponto o jogo tem vários finais, mas eu não vou dar muito foco neles, porque além de serem vários, eu queria dar um foco maior nesses papeizinhos que nós podemos encontrar durante a perseguição da Bonnie. Nesses papéis, nós descobrimos a história do que levou a Bonnie a começar todo esse massacre. Resumidamente, no começo, a Bonnie abriu a padaria com doces normais, porém o negócio não estava dando muito certo. Até que um certo dia, um coelho ferido foi até a padaria, em busca de ajuda. E a Bonnie até tenta ajudá-lo, mas acaba sem querer matar. E percebendo que ela poderia ser presa, ela decide esconder as evidências. Como? Misturando os restos mortais do coelho junto com os ingredientes dos seus doces. E por incrível que pareça, as pessoas que compraram esses doces gostaram muito deles. E com isso a padaria começou a crescer. E a Bonnie, vendo o crescimento das vendas, começou a tirar a vida de outras pessoas e utilizar a carne delas nos seus doces. Ah, e o jogo também tem uma DLC, mas ela não é tão importante assim. Choo Choo Charles foi um jogo produzido também em 2022. E vocês não têm noção o quanto desse trem-aranha ficou famoso na internet. Literalmente todo lugar que você ia tinha esse negócio lá.
Mas falando da lore do jogo, nele nós estamos na pele de um cara sem nome que é apenas chamado de arquitivista. E nós somos convidados pelo nosso amigo chamado Eugene até uma ilha isolada para ajudar a população local a exterminar o Charles, uma criatura que foi despertada por uma empresa de mineração. E assim que foi despertado, a criatura se apropriou de um trem e virou esse monstro. Mas assim que o nosso protagonista e o Eugene tentam acabar com Charles, isso dá errado. E o Eugene perde a vida. Mas mesmo com essa perda, nós continuamos a tentar acabar com Charles. Porém, dessa vez nós temos um plano. Com a ajuda de outros habitantes da ilha, nós coletamos 3 ovos brilhantes que, segundo outras pessoas, seriam suficientes para derrotar o Charles. Enquanto procuramos os ovos, nós também precisamos lidar com os cultistas, liderados pelo Warren, que era o dono da empresa de mineração responsável pela soltura do Charles. E agora o Warren quer a todo custo deixar o Charlie vivo. Pulando muita coisa da história, nós conseguimos juntar os 3 ovos, mas isso acaba apenas deixando o Charlie ainda mais poderoso. E no final nós conseguimos tirar a vida do Charles, terminando assim a história do jogo. Porque logo em seguida nós vimos uma cutscene de vários ovos, indicando que mais criaturas como o Charlie estão vindo por aí, e também preparando o terreno para uma futura sequência, que vai sair algum dia, já que pelo que eu pesquisei, o criador de Choo Choo Charles quis dar mais foco em outro jogo que vai sair agora em 2025, porém ele já deixou bem claro que ele quer sim fazer uma sequência de Choo Choo Charles. Bom, esse aqui vai ser o jogo que eu mais vou resumir a história, porque eu já fiz um vídeo exclusivo para falar só da história do terceiro jogo, que é o único deles que realmente tem um foco na história do universo, já que o primeiro jogo da franquia é só uma cópia de Slender 8-Base e o segundo é só uma cópia de Outlast. Mas no terceiro nós temos finalmente um pouco de lore, onde no começo nós acompanhamos na pele da Po a morte dos 4 Teletubbies principais, nas mãos do Tinky Winky, que tinha se transformado em uma versão deformada dele mesmo. E após toda essa carne, o game muda de visão e a partir daí nós controlamos um Teletubby branco chamado Guardião, que vê pelas câmeras tudo o que aconteceu com os 4 Teletubbies e decide ir até uma estação de satélite pedir ajuda. E após passar por vários locais com outros Teletubbies infectados, o Guardião finalmente chega na estação de satélite, apenas para descobrir que o local já tinha sido tomado pelas criaturas. E também lá dentro nós descobrimos que o grande responsável por tudo isso era o Nonô, sim, o aspirador de pó. E além dessa revelação, nós também temos uma boss fight contra a pó infectada. E após nós derrotarmos ela, a história se divide em vários finais. Porém, eu só vou dar foco aqui no que realmente importa, que é o que nós matamos o Nonô e chamamos o exército. Sim, nesse jogo existe um exército de Teletubbies, não questione. E o jogo termina com uma multidão de Teletubbies infectados vindo em direção deles, dando um gancho para uma futura sequência, que veio algum tempo depois, quer dizer, mais ou menos. Slendytubbies Apocalypse é uma DLC que mostra alguns eventos que aconteceram após o terceiro game. Porém, o final dela dava um gancho para um futuro 4º jogo da franquia, que, spoiler, foi cancelado. E para finalizar temos ele, Baldi's Basics. De todos os jogos dessa lista, eu acredito que Baldi's Basics foi o que mais fez sucesso, o que é bem irônico considerando que ele também é o mais mal feito e sem história dessa lista. O que não é pra menos, já que o próprio criador dele admitiu que ele fez esse jogo em menos de uma semana para um concurso de melhores jogos, e ele não tinha a menor intenção de que fosse um jogo popular ou algo assim. Isso pode ser visto no primeiro jogo, que além de ter esses gráficos lindos, a história dele é bastante simples. Você é um aluno que vai até uma escola nova, e logo na entrada você dá de cara com o Baldi, que é aparentemente o único professor da escola. E após esse simpático senhor nos dar as boas-vindas, ele pede para que nós resolvêssemos alguns exercícios simples de matemática. Porém, depois de alguns exercícios, o que vai aparecer pra gente é essa bomba aqui. Com a resposta errada, o Baldi vai começar a perseguir a gente. A partir daí, o jogador precisa encontrar mais 5 cadernos para liberar a saída e fugir da escola. Detalhe que durante a perseguição do Baldi, alguns personagens podem aparecer para poder atrapalhar a nossa jornada, como o diretor, a garotinha e esse filho da...
Mas essa em resumo é a história do primeiro jogo. Ele até teve uma sequência e alguns updates, mas não teve nada de tão importante assim que merecesse ser citado aqui. E sim, eu sei que teve aquele personagem chamado Nu, que fez todo mundo começar a fazer um monte de teorias sobre, mas como ele ainda continua sendo um mistério ainda sem solução, eu não vou falar dele aqui. E bom, mesmo que ainda tenha algumas pessoas na comunidade de Baldur's Basic, a gente viu isso principalmente depois do lançamento de Fundamental Paper Education, ainda assim não é a mesma quantidade de pessoas que o jogo tinha durante o seu auge. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, redes sociais na descrição e tchau!